Sejam bem-vindos, eu sou o pastor Raul Nogueira, você está no Focando Vidas, que está dentro do Ministério LVO Luz e Vida aos Orientais. Se é a primeira vez que você está comigo, eu tenho um canal, Raul Nogueira Canal, e tudo que eu faço na quarta-feira e também nas sextas, às 18h30, nós postamos lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Então você pode entrar, se inscrever, entra no playlist e você terá mais de 400, quase 500 mensagens com temas específicos. Alguns dos temas têm 4, 5, 6, 20 lives. Então dá para você tirar muitas dúvidas, tá bem? Hoje nós estamos dando continuidade à série que nós estamos fazendo na sexta-feira a respeito de Lucas. E o tema, porque eu vou usar um paralelo com Mateus, é se você sabe o que significa batismo com o Espírito Santo e com fogo. Tem muitas distorções, muitas pessoas que na verdade não sabem o que significa isso. Alguns colocam como se o batismo do fogo fosse uma segunda bênção. E eu tenho um caso até interessante, que eu estava na Bahia, dentro de uma igreja que estava fazendo aniversário, muitos pastores, muitas igrejas, e eu expus o que eu vou expor para vocês aí. E de repente, quando eu estava finalizando, um dos pastores se levantou e foi embora, porque ele ensinava um pouquinho diferente do que a palavra de Deus nos fala. Então hoje nós vamos estar tratando disso. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, como é bom nós podermos estar aqui, entrarmos em Tua presença, no Santo dos Santos, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. Nós somos limitados, Pai, então que Teu Espírito possa nos iluminar e nos conduzir para que nós possamos expor não aquilo que nós pensamos, mas aquilo que a Tua palavra diz. Entrego todos os que vão estar aqui conosco, Senhor, ao vivo, e também aqueles que vão estar conosco no YouTube, Senhor. Então, visita-os de forma muito especial. Seja Deus com pessoas que estão passando dificuldades físicas, financeiras, pessoas, Pai, que estão realmente enfrentando situações de saúde muito graves. Apresento o Antônio Carlos, pastor da Filadélfia, que vai fazer uma cirurgia, e que estejam orando por ele. Também o Tadeu, que tem um problema no pulmão. Nós temos também a Rebeca, do nosso irmão Evaldo, guerreira, que tem enfrentado situações muito difíceis, também com problema no pulmão. Nós temos, ó Deus, a Paulinha Tsai, mesma coisa. Quantas pessoas, ó Pai, que estão aí, o caso do Sebastião, o caso do Davizinho, que são crianças que agora se recuperando, estão aprendendo a andar, a falar. Lembro, Senhor, o Rafael, que teve que amputar um dos braços para poder se livrar de um câncer e agora tem que fazer de novo no mesmo braço. Também o Rafa, que é casado com a minha sobrinha, que tem hidrocefalia e que tem passado também por problemas muito difíceis. Então, e muitos outros, ó Pai, pessoas que estão aí com dificuldades financeiras, pessoas, ó Pai, que estão com conflitos, relacionamentos quebrados. Então, que o Senhor esteja ministrando nessas vidas, seja esses que vão estar ao vivo, seja os que vão entrar depois no YouTube. Entregamos esse tempo aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, só relembrando, todas as quartas-feiras, 18h30 e sexta, 18h30, nós estamos ao vivo aqui no Face. E na quarta-feira sempre é um tema avulso. Nós acabamos de terminar a série sobre a palavra maldição. Né? Quem é que manda maldição? Então entra lá no YouTube e veja. E na sexta-feira estamos dando continuidade a Lucas. Uma novidade.
eu acredito que vocês têm nos acompanhado também com respeito aos podcasts. Até quinta-feira retrasada, os podcasts que fazíamos era apenas gravado ali no estúdio e depois nós mandávamos, não é, para o YouTube, para o Face, enfim. E a partir da quinta-feira passada, nós tivemos uma novidade. Nós fizemos a primeira entrevista podcast no mesmo formato, só que ao vivo. Então, nós tivemos condições de apresentar ao vivo. Então, quinta-feira que vem, nós vamos estar entrevistando uma outra pessoa, que é o pastor Walter Nogueira, meu irmão, e vamos estar entrevistando, inclusive ele vai estar na casa dele, e nós vamos estar aqui no estúdio, e acredito que vai ser muito legal, muito bom. Ele conhece a palavra de Deus profundamente, tá bem? Ok, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor lá em Lucas. Na última vez que nós estivemos lendo Lucas, nós paramos no capítulo, terminamos no capítulo 2, versículo 52, foi muito joia, foi uma discussão muito gostosa, e hoje nós entramos no capítulo 3, e por isso que eu, quando chegar numa determinada fase aqui, eu vou levar vocês para Mateus 3, e nós vamos estar discutindo ali algumas coisas muito interessantes. Bem, aqui diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote. Normalmente sempre era um sacerdote, mas nessa época houve uma dupla que realmente nós vamos ver, até quando você abre lá em Atos 4, você vai ver isso. Então, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus, e João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui está se referindo de João ou Batista, tá bem? Então, João ou Batista. E nós entendemos realmente que João veio revolucionar, ele veio apresentar Jesus, não é? Então, aí fala, vou ler novamente, no versículo 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, João realmente, ele causou um grande alvoroço, não é? Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Então, João Batista foi o cumprimento de uma profecia de Isaías, que falava: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, aqui está já prevendo que todos ali iriam ver o Messias, o Mashiach, o Salvador, Jesus. E João teria a incumbência de apresentar ao povo de Israel o seu Messias. E aqui fala: e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, a manifestação do Filho de Deus seria uma atribuição do próprio João. João é que iria falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, essa passagem que eu vou ler agora, esse versículo, vai nos levar lá para Mateus, que é o tema de hoje. Você sabe o que significa
ou se é algo diferente, batismo no Espírito Santo e com fogo. Olá, Camilo, seja bem-vindo. Então, o que a gente entende por essa palavra é muito diferente do que a gente tem visto certos pregadores. E eu já tive em igrejas onde criam nisso. E eu expus exatamente o que a palavra de Deus fala. E é completamente contrário do que algumas pessoas já pregou. Então, eu faço até, quando eu sou chamado para pregar em alguma igreja que eu sei que crê diferente da palavra, eu faço exatamente como os pregadores deles fazem. Eles pegam um versículo isolado, e nós vamos fazer a mesma coisa lá de Mateus, e eles vão e apresentam essa palavra mediante esse versículo como se houvesse dois tipos de batismo, não é? Tudo bem, Thales? O Thales sabe bem disso, acho que ele já ouviu bem sobre isso. Então, normalmente as pessoas falam que é o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, que seria uma segunda bênção. Então, quando eu estou pregando numa igreja que eu sei que crê que é uma segunda bênção, eu faço exatamente como os pregadores fazem. Texto isolado, e eu exponho, e depois pergunto: alguém gostaria de ser batizado com fogo? E quase que 100% levanta a mão, dizendo que querem ser batizados com fogo. Bem, então esse versículo 7 diz: dizia ele quem? João. Dizia ele, pois as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Bem, eu vou abrir e convido vocês a fazerem a mesma coisa. Abram lá em Mateus, capítulo 3. É uma passagem paralela, mas é uma passagem mais completa do que essa de Lucas. Eu tenho sentido muito ao ver pessoas consumindo doutrinas que não são de Deus. Doutrinas que levam as pessoas a reagirem, muitas vezes até de uma forma, assim, muito emocional. Porque se eu sou um pregador e a pessoa, ela crê que aquilo que eu estou falando é verdade, mas não examina as Escrituras, e eu falo algo que vai gerar nela um tipo de sentimento diferente do que deveria sentir, essa pessoa que está pregando é responsável por aquilo que aquele irmão que não conhece a palavra vai sentir. Abram comigo e vamos ler com calma. Tá bem? Abra comigo e vamos ler com calma. Naqueles dias apareceu João Batista. Por que batismo? Porque ele batizava, né? Batismo, imersão. Pessoa, ou até hoje, é uma das ordenanças, né, que o Senhor deu para a igreja, a ceia e o batismo. E quando uma pessoa que nasceu de novo em Jesus Cristo, que teve todos os seus pecados limpos diante do Senhor, ele então é mergulhado na água, simbolizando que ele morreu para o pecado e nasceu para uma nova vida.
Quando ele sai da água, a primeira coisa que ele tem que fazer é respirar. Então, é algo simbólico. Mas uma pessoa que não nasceu de novo em Jesus e eventualmente for levado para ser batizado, ele só está tomando banho. Não tem nada, não mudou nada aí, não é? Então, João dizia no versículo 2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Tá, eu vou ler um versículo e fazer exatamente o que a maioria desses pastores que não estudam a palavra fazem. O versículo 11 desse capítulo diz assim, é João falando, tá bem? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, normalmente, esses pregadores usam esse versículo isolado, sem fazer uma exegese, sem fazer uma hermenêutica, ou seja, sem realmente passar para quem está ouvindo, para quem que ele está falando, por que ele está falando, quem está falando, e que ensino o Senhor está dando através desse versículo. Se eu coloco esse versículo isolado como eu fiz, eu posso afirmar que realmente tem dois batismos. Um batismo com o Espírito Santo, quando você aceita o Senhor, e um batismo com fogo, que seria uma segunda bênção. Então, vamos dar uma olhada na palavra do Senhor para ver o que realmente significa isso. No versículo 3 diz assim, porque este, se referindo a João, é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, essa profecia dizia que João, primeiro profeta, depois do último lá, que a gente chama de Velho Testamento, vai apontar para o Messias. Ele vai apresentar o Messias para Israel. Ele vai dizer, com toda autoridade, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vai haver uma visão maravilhosa, porque o Espírito Santo como pomba vem e desce sobre o Filho de Deus, sobre o Logos. E o Pai disse, esse é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro. É a manifestação da triunidade, que muitos negam, que muitos não aceitam. Jesus é Deus. Jesus é poderoso. Jesus é o Criador de todo o universo. Jesus é aquele que veio para te salvar, para me salvar, porque nenhum outro ser poderia fazer isso. Só Ele, porque Ele é Deus homem. Como Deus, Ele pôde perdoar os seus pecados. Como homem, Ele pôde morrer no seu lugar. Só que Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, está vivo. Ele faz aquele convite que eu sempre faço, vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele chama para Ele, não é? Mas vamos continuar. Aqui diz assim, no versículo 4, usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então, saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Agora, o Espírito Santo de Deus vai mostrar para João a hipocrisia daqueles líderes que vão tentar também se batizar. Porque quando João começa
a batizar ali no Rio Jordão, e o povo de Israel começa a ir até ele, com certeza o templo se esvaziou e o dinheiro caiu. Então, a estratégia desses falsos religiosos seria ir até João, ser batizado por ele, e o povo entender que, eles estão com João, então estão no mesmo time, então, de alguma forma, tentar trazer esse povo para eles, não é? Mas eles não contavam com o Espírito Santo revelando a João quem eram. Muito bem. Vendo ele, ou seja, João, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus viam ao batismo, disse-lhes, olha o que ele vai dizer: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, João, ele confronta esses fariseus, esses saduceus, e os chama de raça de víboras. E agora, o que nós vamos falar começa a elucidar um pouco o nosso tema. Ele diz para eles: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Significa que eles não estavam fazendo isso. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abrão. Ou seja, eu estou bem, estou tranquilo, Abrão é meu pai e a minha salvação está garantida, não é? Temos por pai Abrão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abrão. Ou seja, é como se João estivesse dizendo: hipócritas, é mais fácil uma pedra dura se converter do que vocês. O coração de vocês é mais duro que essa pedra. E ele continua: já está posto o machado à raiz da árvore. Presta bem atenção no que eu vou ler. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? É lançada ao fogo. Então, já começa a haver alguma coisa, alguma informação. A palavra fogo já aparece, vai aparecer no versículo 11. Então, aqui nós estamos vendo algo chamado juízo. Vocês são hipócritas, mentirosos, vocês não produzem nada, vocês não obedecem realmente ao Senhor. Então, o machado já está posto à raiz da árvore. Para fazer o quê? Cortar. E lançar onde? No fogo. É juízo. E agora vem o versículo 11 que nós já tínhamos citado. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Olha agora. Ele com fogo. E o que eu vou ler agora é esclarecedor, mostrando que esse fogo não é um segundo batismo positivo, maravilhoso, uma segunda bênção. Não. Esse segundo batismo é juízo. Entenda que a palavra batismo é ser mergulhado. Então, nós vamos ter dois tipos de pessoa. Uma que será batizada com o Espírito Santo e a outra que será batizada, e nós vamos ver agora. Olha só,
Versículo 12. A sua pá, a pá de Deus, não é? A sua pá, ele a tem na mão. E limpará completamente a sua eira, preparando, né, o terreno. E olha o que ele vai fazer, irmãos. Recolherá o seu trigo no celeiro. Que trigo? São os servos de Deus que serão batizados com o Espírito Santo. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quem são esses? Os ímpios. Então ele está se falando de juízo. Está se falando de dois grupos. Um que será realmente batizado no Espírito Santo, batismo, sendo mergulhado no Espírito, e o outro será mergulhado no lago de fogo, em enxofre. Você pode pensar assim, mas será que é isso mesmo? Será que está tão claro? Abra lá em Mateus 13:30. Depois, Thales, compartilha isso, porque muitas pessoas não sabem. Se você quiser escrever alguma coisa, pode escrever. Tá bom? Escuta lá. Eu vou ler do versículo 24. Tá bom? Mateus 13:24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Roberto fala: ô Roberto, tudo bem, meu querido? Você chegou agora? Mateus capítulo 13, versículo 24 agora. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Olha agora: deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direis ao cefeiro: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa é uma passagem muito grande, não é? Então, no versículo 34, ele vai estar explicando, ok? Todas essas coisas, disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. Porque ele falava em palavras e a pessoa que tinha interesse vinha até ele para perguntar. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é recolhido e lançado ao fogo,
assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, eu não sei o quanto vocês já sabiam a respeito disso, mas a gente entende que as pessoas precisam aprender a examinar as Escrituras para não consumir uma heresia. Thales, não sei se você está aí podendo escrever. O que foi para você esse estudo, essa passagem? Você já tinha entendido isso? Ficou claro para você? A mesma coisa, Roberto? Sei que você deve estar com a tua esposa aí, né? Então, se você tiver condições de escrever, por favor, nós paramos em Lucas, no versículo que nós citamos, não é? O versículo 9, e nós vamos dar continuidade depois, na semana que vem, a partir do versículo 10. Então, Lucas 3:10, nós continuamos na semana que vem. Então, eu quero saber de vocês, se vocês estão aí comigo, não é? Se você poderia escrever comentando o que foi para você, e também o Roberto e a esposa, né? Pode comentar. Roberto escreveu: é triste pensar em nossos familiares que não conhecem a Jesus. É triste mesmo, porque esses vão, infelizmente, experimentar um batismo com fogo, que é juízo. Não é? Thales, você pode escrever alguma coisa, Thales? Se sim, por favor, escreva. Eu não sei o quanto você já sabia disso. Eu já comentei algumas vezes em algumas outras lives, não é? Não sei se para você foi esclarecedor, se você tem algum tipo de dúvida. Dá para você escrever? Bom, não sei se o Thales continua com a gente, mas nós vamos encerrar. Agradeço aí todos que estão aqui comigo, aqueles que vão estar depois, não é? Que vão estar lá, inclusive no YouTube, tá bem? Então, olhem por nós, nós podemos estar realmente nos aproximando de um tempo bem difícil, onde a palavra de Deus possivelmente será impedida de ser pregada, mas estamos aguardando aí o arrebatamento, ok? Que Deus abençoe, um grande abraço, orem por aquelas pessoas que nós oramos hoje. Nós vamos estar colocando isso aqui lá no YouTube. O Roberto escreveu de novo: pensar também que mais de 3 bilhões de seres humanos estão sem Cristo. É verdade. Ok, Roberto, Eliane, que Deus abençoe, um grande abraço, fiquem na santa paz do Senhor, orem por nós, tá bem? E que Deus possa estar com cada um de nós, momento a momento, e que Deus possa estar agindo sempre na vida de vocês dois, tá bem? Um abraço, Thales, não sei se você ainda está comigo, porque você não respondeu, é possível que você tenha entrado, mas não continuou. E que Deus também o abençoe. Fique na santa paz do Senhor.